Fala pessoal, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação aí do Carlos Bolsonaro, que de certo modo estava literalmente em pânico. Eu vou falar para vocês aqui em especial, né, porque de certo modo algumas pessoas ficaram muito nervosas quando eu falei aqui do Carlos Bolsonaro, do Carluxo. Eles disseram que era mentira. Bem, tá aí na capa do Globo e toda a imprensa noticiando a situação do Carlos Bolsonaro, que está em pânico. O Carlos Bolsonaro saiu, eu vou falar aqui nesse vídeo o que o Carlos Bolsonaro fez assim quando ele soube literalmente aí que a Polícia Federal estava na casa dele. Pelo menos é o que ele vem falando aí, de certo modo, para a imprensa de modo geral. O Carlos Bolsonaro ficou literalmente em pânico e tomou uma atitude extremamente dura, e Bolsonaro, pelo que sabemos, tomou a mesma atitude que ele, tá? Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação, de certo modo, do Carlos Bolsonaro, né? Que tomou uma atitude inesperada lá quando ficou sabendo que a Polícia Federal estava na casa dele, tá? Então a gente vai mencionar sobre isso. Já aproveita, já deixa um like, é de graça, não te custa nada. E vamos lá. E outra, eu tenho um recado de certo modo aqui para os bolsonaristas de modo geral. Não todos, é claro, mas aqueles que estão aqui tentando me rebater. Primeiro, você rebate qualquer pessoa com a verdade, tá? E mostrando os fatos. Só que parece que vocês não têm, né? Qual é a verdade dos fatos. E aí não conseguem defender o Carlos Bolsonaro. Nem o Carlos Bolsonaro está conseguindo se defender, quanto mais vocês que muitas vezes não sabem literalmente como é que aconteceu, não leem as matérias, mas enfim, eu tô aqui para poder esclarecer. Vamos lá, eu vou falar para vocês o que aconteceu. Isso no domingo, acho que como vocês já estão sabendo, ocorreu aí uma live extremamente ensandecida do Bolsonaro e todos os filhos dele. Bolsonaro estava extremamente nervoso, essa aqui é a verdade, e dando muitas explicações sobre os fatos, né? Até porque ninguém, especificamente, pelo menos o pessoal, não estava nem esperando aquilo. Essa aqui é a verdade, a galera não estava esperando que ele fosse explicar sobre o caso Marielle, sobre tantas outras coisas, e enfim, não explicou até agora porque é que ele viria a público e falar sobre isso, tá? Menos de 12 horas depois, a Polícia Federal bate lá a porta da casa dele, da casa do Carlos Bolsonaro, que não tem foro privilegiado, que estava sendo acusado de ter materiais eletrônicos lá da BIM, Agência Brasileira de Inteligência, essa que é a verdade. E o Carlos Bolsonaro supostamente teria ali dentro do ambiente dele lá materiais que só funcionários poderiam ter. E aí a casa caiu, né? O Carlos Bolsonaro, pelo que se sabe, ou pelo menos o que foi veiculado, é que eles tinham sido avisados e simplesmente pularam fora, simplesmente escaparam o gato e viajaram cerca de mais ou menos aí 1 hora de barcos. Isso foi fala do próprio Carlos Bolsonaro, ou seja, 1 hora para ir lá onde estavam. Parece também sumir um jet ski, enfim, né? O pessoal tá suspeitando disso. Aí o Carlos Bolsonaro, parece que ligaram para ele e falaram: olha, a Polícia Federal está aqui na sua casa, ou alguém lá, enfim, informaram para ele: a Polícia Federal já tá aqui na sua casa, já tá saindo, se você quiser você pode voltar. O Carlos Bolsonaro disse o seguinte ao jornal O Globo: olha, assim que soube assim que eu soube de literalmente aí que a Polícia Federal estava lá, eu saí de lá e vim às pressas. Ou seja, 1 hora de barco, os caras estavam muito longe, né? E vieram, segundo ele, veio às pressas. O Flávio Bolsonaro, pulou fora, que é a atitude desses caras. O Eduardo Bolsonaro, sabe-se lá para onde foi, parece que voltou, segundo o que saiu na matéria do Globo, o Carlos Bolsonaro e o Bolsonaro junto. É claro, o Bolsonaro não ia deixar o Carluxo, né, diante de uma situação extremamente complicada, até porque o Carlos Bolsonaro não tem tanta desenvoltura assim e poderia complicar lá a situação. Então, essa foi a situação em relação ao Carlos Bolsonaro. Ele tomou uma atitude inesperada, veio às pressas, segundo ele, assim que soube. Mas provavelmente os agentes já tinham pulado. Não pularam fora, né? Porque parece que prenderam também alguns aparelhos dele, celular, enfim, essa que é a verdade. A casa caiu literalmente para ele e o Carlos Bolsonaro tomou uma atitude inesperada. Agora, em resposta aí às pessoas que estão falando, né, tentando aí ofender, falando que é mentira, presta atenção. Alguns bolsonaristas, ou pelo menos uma grande parte deles, não todos, que tem aqueles caras que são conscientes: votei no Bolsonaro, ponto, acabou, Cláudio. Essa é a minha opinião e você vai fazer o quê? O cara tem a opinião dele, você vai discutir com ele? Claro que não, né?
Agora, tem aqueles que falam assim, não, isso é mentira, né? Da mesma forma quando a gente falou em relação ao Moro, né? Ou falamos que o Bolsonaro... vamos dizer, eu vou colocar aqui, não vou colocar pelos outros, vou falar por mim. Quando falei que o Bolsonaro era um cara corrupto, né? As pessoas, não, é mentira. E aí agora, os escândalos, né? Cartão de vacina, tem a outra situação lá de venda de produtos, né? Do Brasil, refinaria, enfim. Falei também sobre a situação da rachadinha lá do Flávio Bolsonaro, e também dentre outros. Então, né, vocês que tentam defender o Carlos Bolsonaro, entendam o seguinte: defende com a verdade, né? Fala pro Carlos Bolsonaro peitar a Polícia Federal e até mesmo o ministro Alexandre de Moraes e processá-los, né? Em especial o ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Para você fazer isso, você tem que ter, de certo modo, ali um peito, você tem que ser, de certo modo, né? Você está convicto das suas atitudes, e pelo visto o Carlos Bolsonaro não estava fazendo, não tem esse tipo de atitude. E outra, né? É um cara que, de certo modo, estava trocando aí as fotos ou a foto do seu WhatsApp, essa que é a verdade, três vezes, né? De cada 3 em 3 meses. Tinha 2 chips no aparelho, né? Não respondia às pessoas, essa que é a verdade. Então, se o próprio cara não tá conseguindo se defender aí dos braços da justiça, vai você defender o Carlos Bolsonaro? Porque, de certo modo, os bolsonaristas que estão aí tentando, eu não falo aquele que tem uma opinião diferente da minha, que isso é um problema da pessoa lá, né? Ele e ele. Agora, você que tenta defender o Carlos Bolsonaro a qualquer custo, por que você não se propõe a ser preso junto com ele ou até mesmo com o Bolsonaro? Isso você não quer, né? Você acredita que o cara é tão inocente assim? Não adianta vir aqui nos comentários ficar aí falando, porque ele é inocente. Se ele é inocente, fala lá pra Polícia Federal, peita lá a Polícia Federal. Chega assim, eu sou inocente e quero ver alguém provar qualquer coisa contra mim. Depois eu vou ingressar com processo, né, contra vocês aí por abuso de autoridade. E aí, né, a casa é vasilha inviolável. Vocês entraram não, arrombaram lá a porta da minha casa, pegaram um monte de aparelho lá, levaram lá, fizeram, constrangeram o meu nome. Mas e aí, ele pode fazer isso? O Bolsonaro pode fazer isso? Então, gente, é sempre bom a gente manter sempre o respeito, manter sempre o equilíbrio e lembrar, né, que você não tá defendendo a sua mãe, você não tá defendendo o seu pai, você tá, de certo modo, tentando defender o Carlos Bolsonaro, pessoa essa que muitos de vocês nem conhecem, nunca nem viu, né, como diz o pessoal na capinha do Kisuke, e tá aí, de certo modo, tentando, né, defender ele com unhas e dentes, como se vocês conhecessem, como se fossem irmãos dele. Essa que é a verdade. E vocês não são. Então, quem é bolsonarista ensandecido, tenha mais respeito, né, e tente defender e rebater qualquer tipo de crítica ao Bolsonaro, ao Carlos, ou qualquer um deles, né, com fatos e com argumentos, mostrando, olha, o cara fez muito pelo Rio de Janeiro, né, lutou para poder melhorar a segurança, a saúde, a educação. Esqueci, nunca fizeram nada e nem vão fazer, porque são à toa de modo geral, estão lá há 28 anos e só destruindo, né, aonde pega. Tinha um cara, né, na história aí que disse que aonde pegava, né, virava ouro. No caso dessa família aqui, de todo esse pessoal, aonde pega você já sabe, né, vira rachadinha e coisas do tipo. Então, gente, com todo respeito, a gente, né, sempre tenta aqui na maior tranquilidade, né, respeitar a imagem desses caras aqui. Você me vê aqui falando nos vídeos, você não me vê fazendo ofensa diretamente ao Bolsonaro, aí vem vocês aí tentando, de certo modo, aí me ofender só pelo fato de eu expressar aqui a minha opinião. Eu não preciso de like ou dislike de quem, né, de certo modo, quer me ofender por conta do Carlos Bolsonaro. Fica à vontade, eu não quero. Essa que é a verdade, né? A dignidade, ela não tem preço, essa que é a verdade. Então, cara, eu não vou ficar aqui implorando like ou qualquer comentário por conta, de certo modo, do Carlos Bolsonaro. Se eu quisesse fazer isso, eu teria feito a época lá, de certo modo, da campanha do Bolsonaro. Eu iria ficar falando aqui constantemente, dizendo que ele era o cara ideal, que ele não era corrupto, e aí ia chover de likes, ia chover de um monte de gente comentando e dizendo que ele era o cara, porque os bolsonaristas, eles conseguem engajar, mas não é verdade. Eu não vou ficar aqui mentindo e né, iludindo você, essa que é a verdade. Então não espere de mim que eu vá falar que o Carlos Bolsonaro fez alguma coisa pelo Rio de Janeiro que ele não fez. Tá lá há 15, 20 anos, lá só acabando com o dinheiro do Rio de Janeiro e lá, né, complicando demais a cidade. Então eu não vou fazer isso. Seja você me mandando dislike, mandando superchat para me falar do Bolsonaro aqui, coisas boas, porque eu não vou falar. Essa que é a verdade. Mandando dinheiro ou não, isso pouco me importa, não me interessa. Essa que é a verdade. Eu não utilizo a minha vida, ela não é baseada nisso.
Ela não é baseada nesse tipo de coisa. Pra vocês virem aqui falar, porque tá falando mentira aí do Bolsonaro. Cara, deixa eu falar pra você. A história desses caras aí já mostram quem eles são. Pega o currículo desses caras aí, currículo de obras desses caras aqui, ó, que estão na política, e mostra aí pra todo o Brasil ver. Não tem nada, é zero. Essa que é a verdade. Aí vem você aqui, de certo modo, ficar aí, não sei o que, xará. Deixa eu falar pra você. Eu não preciso né? Um dislike, eu não preciso. Eu não preciso de verdade, tá? Se for pra mim, se eu depender, se for pra se depender de eu ficar elogiando o Bolsonaro pra você dar um like, vai ficar sem like a vida toda, porque a minha consciência é a que vale. Se o cara realmente fizesse alguma coisa de boa lá pelo Rio de Janeiro, eu ia ter que chegar aqui e falar assim, ó, gente, é um cara que eu não gosto, não curto e tal, mas sinceramente fez coisas lá pelo Rio de Janeiro. Você quer ver um exemplo de um cara que eu não gosto? O do Dória. Né? É um cara que eu não curto, não tenho simpatia, um projeto que não fez nada em muitas coisas, mas ele foi um dos caras que forçou o Bolsonaro a comprar o imunizante, né, para não falar a vacina, para poder ajudar a galera. Então, assim, a gente tem que ser sincero aqui. E eu, sinceramente, se você enviar, se você falar assim, eu vou te pagar R$100 para você falar do Bolsonaro, 200, falar bem do Bolsonaro, 200 mil, pouco me importa, sabe? O que vai importar aqui é a consciência do cara. Não adianta falar para não, ele é um cara extremamente honesto e tal, isso que aquilo, aí de repente, amanhã, ou daqui ou depois, pô, Cláudio, ó, você ficou falando aí do cara e tal, igual os caras mandam os caras ir lá pra Papuda e os caras, ó, só se deram mal. Você ficou falando que disse que ele era o cara, que era o cara mais top, e agora, ó, não é. Igual o pessoal tá lá na Papuda, mandaram, vai pra lá e tal, vai pro 8 de janeiro, e aí depois os caras só tomando um prejuízo absurdo, tomando lá na lata, lá, vão ficar 10, 15, 20 anos enjaulados sem nenhuma proteção, nem do próprio Bolsonaro, pô. Aí você vem com essa daí querendo fazer com que, né, porque eu vou dar um dislike porque você não falou bem do Bolsonaro, amigo. Na moral, tá tranquilo, cara. Eu não preciso do seu dislike para poder, né, eu não preciso do seu like ou dislike, se for para poder, se tiver condicionado. Olha, fala bem do Bolsonaro, porque se você falar bem do Bolsonaro, eu vou te mandar um Pix, eu vou te dar um, eu não preciso, eu dispenso. Porque a história dele mostra quem realmente é. E aqui sem querer ofender ninguém. Cada um vota e faz aquilo que acha que é interessante. Mas a história dele mostra quem realmente ele é. E eu não quero estar associado a esse tipo de pessoas. Eu não quero estar associado ao Bolsonaro. Essa aqui é a verdade. Porque amanhã, mais cedo ou mais tarde, você vai falar assim, recebeu o Pix lá, falou bem do Bolsonaro, aí, ó, lá preso lá. E aí, o que você tem pra poder me dizer? Eu vejo um monte desses caras aí, ó, falando, né? Lembrando matéria do Globo. Vejo um cara aí que é supostamente religioso, falando, a moça falou assim, então, a gente só tá, né? Você falou lá do Bolsonaro, apoiar, coisa e tal, e vai pra cima, a gente tá tendo prejuízo, tem um monte de gente preso lá. Você sabe o que o cara falou esse suposto religioso falou pra pessoa que questionou isso? Sabe? O cara falou assim, irmã, né? Acho que foi irmã. Irmã, alguém tem que pagar o preço. Alguém tem que pagar o preço. Ele que tá no ar-condicionado, na câmera boa e coisa e tal, ele não. Então o que eu quero aqui é ser sincero e honesto com você. Não quero que você tome um prejuízo lá na frente, igual as pessoas estão lá na Papuda, na Colmeia, né? Entre outros, tomando um prejuízo lascado. Desculpa a expressão chula de chinfrim. Mas estão tomando prejuízo da pancada. E aí? E depois? Falar, pô, então falou isso. E aí? Entende como é que é? Então é mais ou menos isso. Então, eu sei que eu falando aqui, principalmente baseado nas matérias e coisa e tal, né? Eu sei que você não vai ter nenhum prejuízo, tá? Então, o meu papel aqui é fazer de certo modo, de uma maneira mais simples, né? Claro, bem simples mesmo, que você reflita sobre o assunto, tá? Não enviar o propósito de alguns aí, Nicolas Ferreira, dentre outros caras aí que o pessoal chama de, né, aquele gay, o propósito desses caras aí, você já sabe, é enviar pra lá, né, pra enjaular. O meu não. Na minha visão, o propósito desses caras, vamos colocar aqui supostamente, o propósito de alguns desses caras aí é enviar pra jaula. O meu não. Meu não. Seja você bolsonarista, seja você petista, você pode pegar aí lives, vídeos, voltar aí. Nunca teve um desses vídeos aí que eu falei assim, vai pra lá, pro 8, não vou, tá? Então é isso.
Valeu, um abraço, a gente se fala.